Oi, eu sou Melinda. E recentemente eu fiquei numa situação controversa e vulnerável, porque de repente o meu pai deixou de ser apenas o meu pai. Ele de repente se tornou meu colega de classe e eu nunca vou esquecer essa experiência. E agora vou te contar essa história em comum. Eu não sei você, mas meu melhor amigo é meu pai. Bem, eu também tenho uma relação legal com minha mãe. Mas ela é mais rigorosa e exigente, e papai é diferente. Com ele, você pode ouvir rock, andar de bicicleta ou de skate. Eu o adoro, e eu nem consigo imaginar o que eu faria sem ele. É tão legal quando seu pai é tão bacana com você. E ele tá sempre pronto pra me encobrir, me protegendo da mamãe caso eu faça algo de errado. Por exemplo, se o papai perceber que eu não vou conseguir voltar para casa porque eu estou atrasada, ele vai chamar minha mãe para um passeio ou para um restaurante para distraí-la e me ajudar a chegar em casa sem ser notada. Se você soubesse quantos truques como esse meu pai já fez, eu só espero que minha mãe nunca descubra nada sobre isso. Mas, mesmo assim, às vezes eu e papai nos desentendemos. Isso acontece raramente. E, na verdade, a gente sempre acaba resolvendo bem rápido. Geralmente, nossas opiniões diferem na limpeza, culinária e, claro, estudo. Os adolescentes aqui vão se identificar com esses problemas. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você briga com seus pais por esses ou outros problemas. Mas uma vez que eu e meu pai chegamos muito longe no conflito, ele durou muito tempo. Não tinha uma maneira da gente concordar. E, claro, era tudo sobre o estudo. É que em algum momento eu parei de prestar atenção no aprendizado e também no vôlei após as aulas, além das aulas extras de matemática. Como resultado, meu desempenho caiu muito. Isso deixou meu pai bem chateado e ele ficou tentando me convencer a melhorar e voltar ao ritmo certo. Eu tentei, é sério, mas nada funcionou pra mim. Bem, eu encontrei um namorado que eu gostava muito, e eu queria passar a maior parte do tempo com ele. O nome dele é Derek, e ele é novo na classe. Então, quando ele apareceu, as prioridades mudaram e estudar ficou em segundo plano. Mas, apesar de tudo, papai tentou o máximo possível me provar que se alguém quiser, vai conseguir fazer tudo o que deseja. Mas eu era muito, muito preguiçosa. Eu disse a ele que não era possível. No final, papai não aguentava mais e disse que me provaria que estava certo. Mas naquela hora eu não tinha ideia de como ele ia provar. Alguns dias depois dessa conversa, ao entrar na sala, eu fiquei pasma. Meus colegas disseram que tínhamos um novo aluno e que eu sentaria ao lado dele. Você já entendeu, né? Sim, era o meu pai, que acenou feliz pra mim e disse: "Oi, sou o Peter." Droga! Eu não esperava por isso e não sabia como reagir. Por um lado, eu queria perguntar a ele que diabos, mas por outro, meus colegas não sabiam que éramos pai e filha, então era melhor eu não me entregar. Então, fiquei silenciosa, entrei na sala e me sentei do lado do meu novo colega. No primeiro intervalo, começaram a sussurrar sobre o novo aluno idoso e ficaram zombando dele. Papai não tinha escutado, mas acho que se tivesse, nem teria se importado. Mas eu estava chateada com isso e com medo que todos descobrissem a verdade. Eles iam rir de mim e me chamar de filhinha do papai. O primeiro dia foi estressante e eu esperava que depois da aula tudo acabasse e papai voltasse para casa. Mas não foi assim. Ele foi para a aula de vôlei junto comigo. Pai, o que isso significa? Para com isso e vai para casa agora, tá? Eu disse assim que pude. Mas ele só sorriu e disse que não podia faltar às aulas. Então tinha que ir à aula de vôlei. Ah, sim. E pouco antes da aula, Derek se aproximou de mim. E como todo mundo, ele não sabia quem era esse novo aluno para mim e perguntou por que ele estava perto de mim. Parecia que a gente se conhecia e ele queria esclarecer. Mas eu lhe assegurei que estávamos falando sobre a lição de casa. E depois do Derek, meu pai veio até mim e perguntou quem ele era e por que se comportava assim com a sua filha. Ai, caramba! Quando a aula começou, eu fiquei preocupada que com meu pai ali, eu estaria numa situação desagradável.
E eu tinha uma boa razão. Em algum momento, ele estava tão animado com o jogo que jogou a bola para mim dizendo: "Pega essa, filha!" Ah! Nesse momento, eu quase me joguei no chão. Meus colegas começaram a rir e perguntaram se ele não queria adotar toda a nossa classe. E se você acha que meu pai, depois do vôlei, foi para casa e parou com isso, você tá errado. Não, ele foi para aula de matemática e sentou do meu lado, afastando Derek de mim. Por causa disso, eles tiveram um conflito no intervalo. Derek disse que eu era sua namorada e que ele não deveria se aproximar de mim. Papai olhou surpreso e disse: "Eu nem sabia que ela namorava alguém." Resumindo, ele se comportou de uma maneira estúpida e me colocou numa situação terrível. Em casa, tivemos uma conversa séria. Eu gritei que ele não tinha o direito de interferir na minha vida dessa maneira e não podia fazer de mim uma palhaça na frente dos meus colegas, enquanto ele disse que eu escondia a existência de Derek e que por isso ele tinha que me observar ainda mais. Resumindo, nessa conversa eu percebi que não iríamos chegar a um acordo. Então decidi fazer algo doido. No dia seguinte, eu fui à escola e disse a todos os meus colegas que queria apresentar meu pai a eles. E apontei para ele. Papai não esperava por isso. E as pessoas não acreditaram em mim no início, mas depois perceberam que eu não estava mentindo. Alguns começaram a rir, enquanto outros, pelo contrário, disseram que eu tinha sorte de ter esse pai. E eu me senti aliviada e calma, porque agora que sabiam a verdade, eu não tinha nada a temer. Depois daquele dia, papai me ajudou ativamente nos estudos, me ajudando com assuntos difíceis, e então me apressava e dizia para eu correr para a aula de vôlei. E depois do vôlei, ele me dizia para me apressar e não me atrasar para a aula extra de matemática. E durante os intervalos, ele não me deixou falar com Derek, dizendo que eu podia sair com ele depois das aulas, quando não tinha necessidade de ficar correndo. E ele estava meio certo mesmo, porque eu consegui fazer tudo, e papai nem era contra o relacionamento com Derek. Eu nunca pensei que fosse possível organizar um dia de forma tão sábia e eficiente. Bem, meu pai é ótimo. E logo percebi que estava feliz por ele ter se tornado meu colega. Mas eu me questionava muito. Quando que isso vai acabar? E papai me garantiu que ainda ia demorar e que ficaria do meu lado para me ajudar no resultado. E quando só faltava um dia para a formatura, numa aula de inglês, nós ouvimos o alarme. O professor e todos os colegas começaram a entrar em pânico e sentimos o cheiro de algo queimando. Sim, era um incêndio, porque 1 minuto depois, a fumaça apareceu debaixo da porta. Todos gritavam enquanto eu abraçava meu pai e pedia que ele fizesse algo. Na verdade, eu não duvidei dele nem por 1 minuto, e ele assumiu o controle rapidamente. Primeiro, ele disse numa voz alta que todos deveriam ficar em silêncio e sentar. Então ele pediu ao Derek para se aproximar e o mandou pegar as mochilas e rapidamente tirar tudo. Não entendemos o porquê, mas obedecemos. Enquanto isso, a sala estava cheia de fumaça cada vez mais e era difícil se controlar. Quando todas as mochilas foram coletadas, papai e Derek começaram a unir as alças. Então papai abriu a janela e mandou Derek descer. Ele não queria fazer isso, queria que outro fosse o primeiro. Mas papai foi inabalável. Então Derek não teve escolha. Segurando a respiração, esperamos que ele estivesse no chão. E em alguns minutos, ele desceu com sucesso. Então papai nos disse para fazer o mesmo que Derek, um após o outro, e descer. Alguns dos colegas gritavam em pânico que tinham medo de altura. Outros diziam que tinham mãos fracas e iam cair. Mas papai disse com confiança que a janela era a única maneira de sair e que tínhamos que nos salvar se queríamos viver. E então, todos um por um começaram a descer, enquanto a fumaça se aproximava mais, e isso agravava a situação. E eles desceram um após o outro. Foi tão assustador, e o ar era difícil. A fumaça entrava nos pulmões de quem estava na sala, e cada minuto importava muito. Olivia, que estava entre nós, se agarrou na moldura da janela e começou a soluçar, dizendo que tinha medo e que preferia morrer num incêndio do que ficar pendurada nessa altura. Então papai me disse que eu deveria descer, e ele ficaria com Olivia. Eu não queria deixar meu pai, mas eu tinha que me salvar.
Então desci pela janela. Quando estava no chão, a fumaça saía forte da janela e eu comecei a chorar, percebendo que meu pai podia não sair a tempo. Meus colegas congelaram horrorizados olhando para cima. De repente, vimos Olivia descendo lentamente e hesitante. Se apressa! Os meninos gritaram para ela. E assim que ela tocou no chão, meu pai apareceu de uma enorme nuvem de fumaça. Eu estava chorando de alegria e meus colegas o encorajavam. Papai tossia muito e eu via que ele quase não estava aguentando, mas no final ele conseguiu. Naquele dia ele se tornou um herói da nossa escola. E meus colegas disseram que eu tinha o melhor pai do mundo. Eu, na verdade, nunca duvidei disso. É tão bom que ele se tornou meu colega de classe por um tempo e nos deu uma segunda vida. Quanto ao papai, ele aprovou o Derek e disse que eu escolhi muito bem. E você, gostaria de ser colega do seu pai? Me conta aqui nos comentários, dê o seu like e se inscreva no nosso canal.